Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Medicina e Saúde. Hoje falando de saúde com o engenheiro Adilson da Sabesp. Saúde, água é saúde. E nosso assunto hoje é água, né? Adilson, então a gente está falando do problema que está faltando, está chovendo pouco, esse ano todo teve um problema. A gente tem um cálculo da média anual, como é que é feito isso? Era esperado que esse ano fosse um ano de seca, 2013 fosse um ano de seca? Como é que foi? Vocês foram pegos de surpresa? Conta pra gente. Então, correto. Tem estudos científicos que falam de ciclos de 10 anos. Sobe a quantidade de chuva, depois ela decai de novo, né? São períodos de cada 10 anos acontece esse ciclo de sobe e desce, né? Nós tivemos uma grande seca, a última grande seca que nós tivemos foi por volta de 2003. Até o governador do estado esteve na época com o cardeal, o arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio, na época eu estava na barragem, já estava trabalhando naquela área. Eles estiveram lá, lançaram o bônus em 2003, que agora está se repetindo esse bônus, né? Então existem esses estudos, essas séries chamadas séries históricas, que são usadas inclusive para cálculos de sistemas de abastecimento, de represamento, enfim. Todos os cálculos que envolvem recursos hídricos, eles são usados essas séries históricas. Existem isso, né? Ela vem de 50 a 60 anos que é contabilizado isso e vem comprovando. Claro que nós estamos passando por momentos de mudanças climáticas, né? Isso é evidente, isso é claro e é perceptível, né? Até pelas catástrofes que a gente tem visto aí, recorrentes. Então a gente não sabe se essa série histórica ela vai se repetir ou não daqui para frente, né? Porque com essas mudanças muda todo o ciclo, né? Todo ciclo ele começa a mudar tudo, as chuvas começam a mudar, começam a cair em locais que não caíam, começa a escassear em lugar que não escasseavam, secas severas em lugar que antes chovia muito. Então está tendo alterações, né? Então através desses ciclos, né? A gente achava que talvez pudéssemos agora, mas estava vindo um ciclo ainda de chuva, né? Estava decaindo um pouquinho a vazão nos anos, as precipitações pluviométricas estavam diminuindo, mas ainda estavam em situações tranquilas, né? Aceitáveis. Mas esse ano foi complicadíssimo, esse ano fechou realmente mesmo aqui, não choveu, né? A gente vê que se forma aqui na nossa região de Bragança nuvens pesadíssimas e não cai uma gota. Ah, sim, exatamente. São vários dias que a gente fala, nossa, hoje a gente usa, né? Vai acabar o mundo hoje. Você olha a água indo embora, não volta. E a água vai indo embora, exatamente, né? Eu fico lá em Vargem, por exemplo, às vezes eu olho para o céu lá também, pretíssimo, né? Eu falo, puxa, hoje eu não saio daqui, né? Eu não consigo sair hoje da Sabesp aqui, porque vai inundar tudo. E não cai umas gotinhas, para assim, 5 minutos e some tudo. Então, esse ciclo perverso, né, que nós estamos passando, está sendo recorrente, né? Então a gente não sabe se no futuro isso continuará ou não, se agravará ou não, né? Tem os pessimistas que dizem que vai se agravar 2015, né? Tem cientistas, né, que baseado em seus estudos dizem que 2015, 2016 nós vamos ainda continuar com essa seca. Outros acham que não, enfim, tem tendências para todos os lados hoje. Bom, então a gente puxando para o lado pessimista aí, se esses cientistas estiverem certos, o que vai ser feito, como que vai contornar, porque se a gente chegou no segundo volume morto agora, falando da sua especialidade, ele é cantareira ainda, né? Chegou no segundo volume morto, e tá acabando, tá chovendo e a gente não vê subir a média. O que a gente espera então para o decorrer de 2015 até 2016? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, a Sabesp em si, ela está buscando novas alternativas de abastecimento. Nós temos alguns os sistemas produtores de São Paulo, são 8 sistemas produtores, e o sistema Cantareira é um deles com o objetivo de levar água para a região metropolitana de São Paulo, não é só a cidade de São Paulo, o entorno também, né? Guarulhos, Osasco, o ABC. Então são todos esses municípios que recebem água dos sistemas produtores da chamada região metropolitana. O Cantareira é um deles, é um dos 8, né? Ele é claro que ele tem um fator importantíssimo, ele é quase 50% do abastecimento, né? Até então, né, quando ele estava na sua capacidade normal de 33 mil litros por segundo, que é a capacidade dele de transferência de água, de tratamento da estação. Tudo bem. Hoje já não tratamos mais isso, né? Então, o que acontece hoje? A Sabesp está buscando alternativas em outros sistemas, ela está ampliando novos sistemas, está ampliando as suas capacidades de captação, de adução dessa água, né? Pondo linhas novas, né, de tubulações, para fazer esse transporte dessa água até as estações de tratamento. Estão fazendo novos reservatórios de acumulação dentro da região metropolitana.
está fazendo um combate a perdas, né? Porque nós temos perda de água no sistema hoje, uma perda assim, por volta de 27% a 30% da água perde-se no sistema. São perdas por vazamento, né? Os países mais desenvolvidos é 15% a 20%. Mais desenvolvido. Então, mesmo que a gente reduza, zero não se chega. Os países mais desenvolvidos que atuam nisso, que têm esses sistemas, chega de 15% a 20%. Então, não é nós que temos que reduzir. A Sabesp investe bastante no combate a perdas também. Mas um fator importante hoje é essa conscientização que a Sabesp está fazendo, uma campanha muito forte, muito grande, do consumo de água, né? Sim. A própria ONU, ela preconiza para a gente, a ONU, ela fala que o ser humano ele pode viver muito bem com 110 litros de água por habitante por dia. O Brasil, em média, 160 litros por habitante por dia de água. Ou seja, nós temos essa sensação, o brasileiro, de abundância. O Brasil é um país caro, até na água, então assim, o pessoal consome muito. Ou seja, nós somos muito gastões, na realidade. Né? Essa crise, ela provou para a gente agora, né? Eu tenho muitos amigos aí que a gente conversa, hoje estão fazendo captação de água de chuva, estão acumulando para fazer suas lavagens de quintal, sua lavagem de garagem. Sim, isso é fantástico. Estão coletando. Eu sempre fiz isso, eu não faço agora. Eu faço isso lá, né? Desde que eu casei, né? Há 30 anos que eu estou casado, que a gente coleta água de máquina e eu lavo o quintal, lavo garagem, né? Então, uma das coisas boas da crise é essa, que ela nos dá possibilidade de nós crescermos, de buscarmos alternativas e verificarmos que realmente nós não precisamos de tudo isso que nós temos, né? A gente fala um pouquinho do consumo também, que não só do consumo de água. Se a gente for pensar, tudo que a gente consome, são roupas, celulares, televisores, carros, tudo isso ele consome água. Exato. Então a gente, aí a própria pergunta que eu faço até em casa para o meu filho, nós precisamos trocar de celular a cada 6 meses? Nós precisamos trocar de televisão, precisamos ter 10 televisões em casa de 70 polegadas? Tudo isso consome água. Exato. Ou seja, temos que mudar um pouquinho nossos hábitos de consumo, principalmente. Nós vivemos tão bem. Senão o planeta não aguenta tanta gente. Não aguenta, né? Ou seja, a população aumentando. Exato. Né? A população aumentando, nós precisamos de produção de alimento, de irrigação de alimentos. O alimento consome para sua produção. Sim. Alimentos de origem animais também. Os gado bebem água, as indústrias consomem água. Ou seja, nós consumimos água, a população crescendo. As cidades nossas, né, com crescimento um pouquinho assim... desordenadamente, né? Ocupações de áreas de várzea, ocupações de áreas rurais, né? Com parcelamento de solo hoje, né? A gente vê parcelamento de solo em tudo quanto é canto. Opa. Bragança, principalmente, né? Sim, que é a cidade a hora que saía ali na Fernão Dias, cidade de Itatiba, você saía, estava acostumado a ver aqueles pastos. Tudo hoje... pastos, podia estar reflorestado ali, são áreas de recarga. Essas áreas que vão recarregar os lençóis e que vão sustentar depois os rios, né? Então a gente começa a entender depois a falta d'água se a gente vê um pouquinho no global, né? A gente não pode só pôr a culpa em São Pedro. Sem São dúvida. Pedro, coitado, ele faz o que pode lá em cima. A gente aqui botou a culpa em São Pedro, a gente botou a culpa na Amazônia, nas nascentes, falou do papel da Sabesp. Isso. E agora a gente tem que falar do papel exatamente do consumidor, do pessoal em casa aí. Tem que diminuir. Do consumidor. A água é um bem necessário para a saúde, né? A gente faz alimento com ela, a gente usa para a nossa higiene pessoal. Então, a água ela é um benefício assim, ela é um dom, né? Para mim ela é um dom, né? Nós que temos fé, né? Eu tenho a fé minha católica, para mim é um dom de Deus isso aí, por isso que a gente tem que preservar, porque Ele nos dá esse dom, mas para que a gente preserve e use isso com parcimônia, né? Sim, pensando que tem mais gente que precisa de água, né? Não só a gente, né? A gente só pensa no local, a gente abre a torneira nossa em casa, a gente sai água, mas a gente não sabe da torneira para trás todo o processo que existe para chegar até a torneira, né? Falando um pouquinho aqui do Cantareira, né? A gente vê o tamanho do Cantareira, são 6 represas, né? Inundadas, áreas inundadas da região Bragantina, chegando até São Paulo, foram áreas inundadas. Precisamos fazer isso para fazer acúmulo de água, para quê? Para todos nós consumirmos. Mas nós temos que repensar um pouquinho os nossos hábitos, as nossas atitudes frente ao meio ambiente. Uhum. A gente fazendo uma pinceladinha aqui na cidade de Atibaia. Sei que porque Atibaia não é Sabesp. Não, né? Atibaia é o SAI. Isso. Serviço autônomo. Você teve notícia se lá teve algum prejuízo? Porque quem fornece a água pro sistema autônomo é a Sabesp, não?
Quem fornece é o sistema Cantareira. Doutor João, só para a gente entender, o sistema Cantareira, a gestão dele, ou seja, quem que faz a administração do sistema Cantareira, não é a Sabesp sozinha. Chama-se gestão compartilhada. A Sabesp, ela pede única e exclusivamente uma outorga para transportar uma água, um determinado volume de água para São Paulo. Ou seja, olha, eu preciso tantos litros por segundo para mandar para São Paulo. As descargas dos rios, quem determina é o Comitê de Bacia. Certo. Que é o órgão preconizado na Política Nacional de Recursos Hídricos como o que faz o gerenciamento e a gestão da água. Então é o Comitê de Bacias que fala para a Sabesp, olha, vocês descarreguem para o Rio Jaguari, o Rio Jaguari nasce aqui, a saída dele é em Vargem aqui, né, que a primeira cidade que se usa dele é Bragança, onde faz a captação de água aqui no Curitibanos. Vocês fazem uma descarga de tantos litros por segundo. Quem determina essas vazões de descarga é o comitê. Certo. A Sabesp ela não opina mais na descarga. Até 2004 ela fazia isso, com a nova outorga, as responsabilidades ficaram compartilhadas, ou seja, o comitê cuida dos rios e das descargas e a Sabesp pede autorizações para transpor para São Paulo aquele volume que ela necessita. De Atibaia falar. Então, Atibaia é uma descarga do reservatório nosso do Atibainha, chamado do Atibainha, que junta-se com o Cachoeira. A partir de Bom Jesus dos Perdões, os dois se unem, o Atibainha, que sai de Nazaré, e o Cachoeira, que sai de Piracaia, se unem em Perdões aqui. A partir dali passa a chamar Rio Atibaia, passa por Atibaia, Atibaia faz a sua captação de água dele e tudo mais. Então também sofre a influência do sistema Cantareira, ou seja, ele é um interesse regional realmente, o sistema Cantareira. Você vê que está tudo interligado, né? Tudo interligado, se a gente for ver bem é isso mesmo, nós precisamos repensar globalmente. Exato. Adilson, a gente está chegando no final do programa, a gente já estourou, eu agradeço, foi um papo bom, a gente marca outro para a gente continuar falando de água. Vamos fazer aquela pincelada então. Dá para usar água de Bragança? Como é que ela está? Pode usar água com tranquilidade, pelos laudos que nós temos, pelas informações que nós temos. Eu não atuo em Bragança, dentro de Bragança, mas os laudos eu tenho acesso, tive acesso a todos os laudos bacteriológicos, de microbiologia, físico-químico, que nos diz hoje que todos aqueles problemas que ocorreram já não ocorrem mais, né? Pode ser algum remanescente, porque as redes são longas, até a gente descarregar toda essa rede, ainda pode estar ocorrendo algum problema de odor ou de cor ainda. Mas a saída da estação de tratamento, pelos laudos, já nos indicam que a água hoje, com toda a tranquilidade, como sempre esteve, né? Claro que a gente assusta pela cor, às vezes pelo odor, mas ela jamais foi imprópria para consumo. Certo. Adilson, agradeço a sua presença. Agradeço a Sabesp, agradeço inclusive ao governo do estado de estar mostrando o que está acontecendo, de estar mantendo esse canal aberto e eu deixo o nosso programa, inclusive a TV Altiora aí aberta para qualquer coisa que precisarem, para noticiar, etc. Tal. É um canal que a gente pode utilizar. Obrigado, doutor João, é muito importante a gente levar essas informações, a Sabesp também agradece essa oportunidade e nós podemos levar essas informações todas e tranquilizar a população de Bragança Paulista principalmente, mas deixando claro também que nós temos os canais nossos de reclamações, né, através do site da Sabesp, através do 195, nós temos um escritório aqui de frente ao BIG, ali nós temos um escritório comercial nosso também que pode ser feito reclamação, enfim, qualquer problema, não hesitem em procurar a Sabesp, em fazer reclamação para a Sabesp prontamente poder atender e regularizar essa situação. Adilson, importantíssimo isso, você falou, um canal aberto, exatamente, a população tem como chegar à Sabesp, tem como reclamar com a Sabesp, tem como obter esse retorno. Sim, sem dúvida, a Sabesp está portas abertas para atender bem a população. Tá ótimo. Obrigado, Adilson. Obrigado, doutor. Eu agradeço a você, telespectador da TV Altiora. A gente volta.